Esse não é um vídeo que eu queria gravar, mas eu acho necessário. Não é diagnóstico, não é aula, não é conteúdo motivacional, não. Esse vídeo é talvez para você que esteja vivendo um turbilhão por dentro, na mente, no coração, nos sentimentos. Talvez você não saiba explicar. Mas antes de eu entrar em tudo isso, eu gostaria de dizer quem eu sou, sim, por alto. Eu trabalho com tecnologia, marketing, publicidade, sou músico também, trabalho com criatividade de maneira assim extra. E muitas vezes, por muito tempo, em muitos projetos, eu achava que o meu problema era falta de disciplina, falta de fé, falta de força, falta de vontade. Mas eu descobri que não. Por fora parecia que estava tudo bem, mas por dentro era uma confusão, uma loucura. Eu vivia atrasado comigo mesmo. E aí, há uns 20 dias, um mês mais ou menos, eu recebi o laudo de TDAH. E era o esperado. Eu esperava que esse laudo coubesse em mim, como diz o povo. Eu esperava que a carapuça servisse. E muita coisa começou a fazer sentido. Procrastinação que virava culpa, o excesso de ideias e a dificuldade de concluir coisas e pensamentos, a sensação constante de estar devendo algo para alguém, para mim, para Deus, para as pessoas ao redor. E eu descobri que TDAH não é preguiça. É uma mente acelerada num corpo cansado. E cansado eu tenho propriedade para falar. E eu não falo de cansaço de estou fazendo muita coisa nos meus dias, nos meus últimos dias e estou muito cansado. Não. Cansaço mental, cansaço interno. Uma fadiga que não tem como explicar. E o primeiro versículo que eu trago para hoje é Salmos 42:5. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está tão perturbada dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. E junto com o TDAH vieram outras coisas que me preocuparam um pouco. E uma delas é o transtorno depressivo. E o transtorno depressivo, depressão, nem sempre é choro. Às vezes é vazio, às vezes é funcionando automático. Às vezes é sorrir enquanto tudo por dentro está pesado. Eu sou cristão, mesmo assim eu adoeci. Mas ser cristão não justifica não ter dor. Fé não é ausência de dor. E esse transtorno depressivo explicou 2012 e 2022. Foram duas datas que, de fato, eu pude entender que a depressão habitava em mim. E eu creio que com tratamentos, eu creio que correndo atrás isso vai melhorar. Mas em 2012 foi quando eu tentei o ápice da minha depressão. Foi quando eu realmente tentei acabar com tudo. Mas o tentar acabar com tudo não tinha nome. E hoje eu entendo que não é porque faltava amor pela minha vida, e sim que era um excesso de dor sem nome, sem identificação. Esse excesso de dor me levou para um lugar fundo, o fundo do poço. Eu fiquei 3 dias em coma por conta disso.
E passei por muita coisa depois que eu voltei à tona. Enfim. E 10 anos depois, em 2022, eu tive uma recaída, talvez, nessa área de depressão. Só que dessa vez o cenário foi diferente. Porque eu sabia quem eu era. E eu sei quem eu sou. Uma das listas que eu falei de quem eu sou... na lista que eu falei de quem eu sou, o que falta falar é, em primeiro lugar, eu sou filho de Deus. Eu sou servo de Deus. Eu adoro um Deus vivo, verdadeiro, um Deus que existe. E em meio a crise de ansiedade, em meio a loucura e turbilhão de pensamentos, de sentimentos, eu pude me agarrar a uma coisa, a uma pessoa, a Jesus. E sim, mesmo com Jesus a gente passa por dor. Na vida tereis aflições, é o que ele fala. Na vida tereis aflições. Era um turbilhão real, mas dessa vez foi algo diferente. E eu não pensei em acabar com a minha vida porque eu sabia quem eu sou. Eu sabia minha identidade. Eu sei que eu sou filho de Deus. E ali o quadro mudou. Com essa mudança de quadro, eu pude entender que eu continuaria tendo as aflições, eu continuaria vivendo as crises de ansiedade, eu continuaria tendo dias altos e baixos, porque a nossa vida é assim, alto, baixo, alto, baixo. E em meio ao caos, 2 Coríntios diz assim, 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Jesus, no meio do caos, ele não tirou o problema daquele momento. Ele não arrancou fora o que eu estava sentindo, a minha crise, mas ele me sustentou dentro do problema. Ele pegou na minha mão e disse, filho, eu estou contigo. Quando minha mente gritava, eu me agarrava a uma verdade. Eu não sou descartável. Eu não sou por acaso. Eu pertenço a um lugar. Você pertence a um lugar. E ser filho não me livra da dor, não te livra da dor. Mas me lembra que a dor não tem a palavra final. A palavra final é de Cristo. É um assunto delicado para eu tratar, porque eu já falei sobre isso abertamente, mas sempre que eu toco nesse assunto eu tenho que ter muito cuidado com as coisas que eu falo, porque, principalmente aqui no YouTube, muitas coisas do que fala geralmente são cortadas. Então, tente entender algumas coisas nas entrelinhas. E eu cheguei a uma conclusão que a fé e a ajuda caminham juntas. Você pode ser cristão, você pode ter fé em Deus, em tudo que Ele faz, porém, a fé não abstém a necessidade de você buscar ajuda profissional, buscar ajuda do seu pastor, de alguém de confiança, de alguém que você possa conversar. Laudo, terapia, acompanhamento, processo e Jesus no centro. Mas não como muleta, como fundamento. Nem tudo está resolvido, mas hoje eu sei que eu não estou sozinho. Romanos 8,38 diz, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem qualquer outra coisa na criação poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus está com a gente. E o amor dele não passa, não acaba. Nada pode separar a gente do amor de Deus. Nada. E eu te digo que se você está passando por alguma coisa
nesse sentido, se você tem passado por algo parecido com o que eu estou vivendo e falando aqui, que eu vivi, que eu estou vivendo, busque ajuda profissional. Por favor, busque ajuda. Não deixe a sua vida interna, que você passa por dentro, chegar a um ponto que eu cheguei lá em 2012. Não deixe. Você pode falar, você pode buscar ajuda. Existem pessoas ao seu redor que podem conversar com você. Busque pessoas de confiança, pessoas específicas. Conversar com alguém não vai te fazer fraco, mas vai te fazer vivo. Vai te mostrar que você tem um lugar, você tem encaixe, você não é descartável. A sua vida tem valor. Você tem valor para Deus, você tem valor para um familiar, você tem valor para amigos, você tem valor para as pessoas que congregam com você na sua igreja, ou se você não vai a uma igreja, você tem valor para o seu círculo de amigos. Você tem valor. E se mesmo que todas essas pessoas te desampararem, se mesmo que todas essas pessoas te deixarem de lado, Jesus não vai te deixar de lado. Essa é a segurança que a gente tem que ter. Essa tem que ser a verdade que a gente se agarra. Jesus não vai te abandonar. Nunca. Nunca. Ele está sempre a uma oração de distância. A um pedido de ajuda de distância. Senhor, vem me ajudar. É o que a gente precisa falar. A gente só precisa quebrar o nosso ego. E falando para você, homem que está me ouvindo, não se sinta fraco de pedir ajuda. Você não vai ser menos homem, menos másculo, menos uau, porque você está pedindo ajuda. Pelo contrário, isso mostra que você é forte, que o seu interior se importa, que a sua mente se importa com a sua vida e com o que você está vivendo. Lembre-se que você tem valor. Você tem valor. E se você crê nisso, se agarre em Jesus no meio do turbilhão. No meio das suas crises de ansiedade, em meio a tanta coisa, se agarre a isso. Se agarre a isso. Se agarre a Jesus, se agarre a Cristo. Ele é a nossa âncora. Mesmo quando tudo parecer confuso, quando você se agarra em Jesus, a sua identidade permanece. A dor mente. Meu Deus, não. Meu Deus é verdadeiro sempre. O nosso Deus é verdadeiro sempre. Sempre. Você é filho. Isso muda todo o cenário.